dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Gustavo Kishima e sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Clojure. A gente vai falar sobre o Lisp, do qual o Clojure é um dialeto, uma outra linguagem, sobre programação funcional. A gente vai comparar um pouco e aprender assim o básico, né? O arroz com feijão para você começar a ser um programador Clojure. Aqui eu tô com um setup, eu tô com o Emacs rodando, vocês estão vendo o Emacs aqui agora. A apresentação vai ser aqui e a gente espera que vocês já tenham o setup configurado para vocês executarem código Clojure. Caso você não tenha ainda, você pode falar com a gente no Discord ou no Telegram. A gente já tem um fórum no Discord específico para o curso. E qualquer coisa é só falar comigo, gente, sem timidez. Então, dito isso, vamos lá. Primeiramente, o racional, né? Qual é a motivação dessa aula em específico? Para mim, a parte mais legal, né, interessante da gente aprender um paradigma novo de uma linguagem é justamente entender, né, a gente comparar com as outras linguagens que a gente já conhece, ou o outro paradigma que a gente já conhece. A gente está assumindo aqui que a maioria das pessoas conhece programação estruturada, imperativa e especificamente orientada a objeto. A gente quer mostrar como o paradigma é diferente disso. Além do mais, né, o Lisp é uma linguagem funcional, assim como o Clojure o é, né? E ele tem um jeito um pouco diferente de tratar as coisas. Então, vocês vão aprender duas coisas diferentes aqui, né? Que é programação funcional e Lisp. No caso aqui, a gente vai aprender o Clojure especificamente, mas o Clojure, ele é um dialeto de Lisp, que eu disse logo no começo. Então, quando eu falar Lisp ou Clojure, entendam que é a mesma coisa, por enquanto. Então, essa aula vai ser conduzida da seguinte forma. Eu vou falar primeiro as coisas é, teóricas, primeiro o mais abstrato, e depois a gente vai descendo para o código. Então, eu quero primeiro que a gente entenda as formas através das quais a gente pensa em código, em soluções, em problemas. Então, com isso em mente, a gente vai ver o código e entender como isso se aplica em uma linguagem e em outra. Então, vamos para programação funcional. A gente tem dois tópicos aqui: orientação a objeto e depois funcional. Orientação a objeto é o que a gente já conhece, então é o conhecido. Aqui a gente tem um objeto principal no Java, né? Então, a classe main, um static void main com os argumentos que viriam da command line, um ciclo for, vai contar até de 0 a 10, e enquanto ele for menor que 10, a gente itera o i, e para cada uma das iterações a gente imprime o i, né? Então, vai ficar algo com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente diz que uma linguagem é orientada a objetos, a gente está dizendo que o cidadão de primeira classe, quem pode existir sozinho, a menor unidade possível de um programa Java, uma linguagem orientada a objeto, é um objeto. Você não consegue escrever um programa para fazer isso muito menor do que isso, ou às vezes até menor do que isso. Por quê? Porque é uma linguagem orientada a objeto. Ela funciona através desse mecanismo, né? Você escreve a classe, com a classe você gera objetos. Só pode, antes de existir qualquer coisa, tem que ter um objeto. O que isso significa? Como se isso traduz na cabeça de um desenvolvedor que conhece apenas este paradigma? Quando a gente recebe um problema, a gente recebe, puxa, a gente precisa fazer X ou Y, a gente precisa fazer um cadastro de uma lanchonete, a gente precisa modelar uma concessionária. O programador, ele é forçado, ele não tem outro jeito, ele só sabe pensar desse jeito. Ele precisa pensar nesse problema, nessa abordagem, em termos de objetos. Ele olha para o problema, para o universo e fala: quais são os objetos disso aqui? Como eu posso colocar isso no objeto? Tem o carro, o objeto carro, tem o objeto cliente, tem o objeto prato, tem o objeto entregador. Não sei, mas ele pensará através desses termos, né? Então, ele precisa fazer isso porque essa é a unidade mínima do programa dele. Os objetos, como a gente sabe, eles têm comportamentos e dados, né? Então,
cada objeto vai ter os seus próprios comportamentos e dados, mas em primeiro lugar, ele precisa ser um objeto. Então, assim é a linguagem de orientação a objeto, a linguagem orientada a objeto. E aí a gente vai para o outro paradigma, né, que é o paradigma funcional. Se, em um caso, a gente tem orientação a objeto, em outro, a gente vai ter outras coisas. Especificamente, a gente vai ter funções e valores. Vamos lá. Primeiro, eu dou um exemplo aqui de dessa mesma coisa, desse mesmo programa em Java, só que utilizando a Java String API, que é a API do Java de programação funcional. Então, vamos comparar os dois programas aqui, né? A gente tem o primeiro com o ciclo, o loop do for, e o segundo com a Java API String. A diferença aqui é que, ao invés da gente ter um ciclo, aquele loop definido, né, que é um go-to que tem um fim determinado, a gente constrói aqui com esse range de 0 a 10, isso aqui vai retornar pra gente uma string que vai ter de 0 até 10 números, né, de 0 a 9, para mais específico. 0 é o valor inicial, 10 é o tamanho dela. Então, aqui tem uma string de 0 a 10, de 0 a 9. Para cada um desses valores dessa string, ele vai fazer um sysout println. Aqui ainda a gente não pode dizer que o Java é uma linguagem multiparadigma, porque no mínimo do mínimo ainda precisa aqui, como você pode ver, de um objeto, né? Você não consegue fazer isso aqui viver sozinho. Ele não é um cidadão de primeira classe. Ele ainda precisa fazer parte de um objeto. A ideia da String API é que você consegue ter isso menos como uma instrução, como é o caso do for, né? O for, você está ordenando o programa para ser lido dessa forma aqui, né? Você fala isso aqui, for, faça isso aqui. Um jeito de ver isso é que o for não tem um valor. Você não consegue receber um valor aqui do for. Ele é uma instrução, é um jeito de fazer uma coisa. Enquanto que aqui é um jeito de fazer uma coisa também, mas a rigor, isso aqui é um valor. Isso aqui é alguma coisa, pode ter algum valor. Você consegue pegar esse int range e botar ele em algum lugar. Depois do for each, você não consegue porque o for each é uma operação para fazer alguma coisa, mas você poderia dar um ponto collect. Vamos ignorar isso aqui. Collectors.toList. Acho que era isso. Não lembro de cabeça. Mas você conseguiria transformar isso aqui em valor, né? E essa é uma das partes que são próprias mais da linguagem funcional. E agora a gente vai ver esse mesmo exemplo, né? De printar de 0 a 10, só que de 0 a 9, só que incluso, né? Ele é esse aqui. É basicamente isso aqui. E, bom, tá muito claro que é menor, né? Tem muito menos caractere aqui, tem muito menos coisa. Mas o principal não é isso. Não é só, então programação funcional é menor. Mas não é por isso que ela importa. Ela é assim porque isso aqui pode viver sozinho. Isso aqui não precisa de uma classe. Você vê que não precisa de um objeto. Eu não escrevi um objeto, não tem um objeto aqui. Isso aqui é uma função, é uma execução de uma função que vive só. A gente chama isso aqui de uma expressão. Bem como uma expressão matemática, né? Uma expressão matemática possui um valor. Isso aqui tem um valor também. Acontece que o valor disso aqui é nulo. Vou explicar por quê. Quando a gente faz range 0 a 10, esse range 10 é a mesma coisa que esse aqui, de cima, em string range. Ele vai mandar de 0 a 9 pra gente. A gente tem uma lista, portanto, de 10 números, de 0 a 9. Esse map, ele executa uma operação em alguma lista. Então, essa é a operação, prn, que é print, essa é a lista. Se a gente executar isso aqui, a gente tem aqui o resultado. Então, ele previu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com essa execução, eu provei que é a mesma coisa, né? Só que isso aqui tem um valor e isso aqui nem está em uma classe. Pode ver aqui sozinho. Eu falei também que isso aqui tem um valor.
E é uma lista de 10.000, porque quando ele mapeia, ele tenta transformar toda essa lista em alguma outra coisa. Só que essa operação de printar, ela não retorna nada, né? Então, vai ficar o valor disso aqui é new, 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 new. Aqui eu estou mostrando o output desse programa. Quando eu digo que uma expressão tem valor, eu quero dizer que também que tudo que tem em linguagem funcional é uma expressão ou algum valor. E então você tem essas duas entidades que são cidadãos de primeira classe numa programação funcional. Você tem funções e valores. E tudo pode ser avaliado porque são todas expressões. A diferença disso é que, por exemplo, em Java, isso aqui não tem um valor, né? Isso aqui é uma instrução. Você está atribuindo x a x10, né? A variável inteira x10. Isso aqui nem pode existir sozinho. Porque isso aqui precisa estar dentro de uma classe, precisa estar dentro da estrutura de um objeto. Então, isso aqui nem é válido em Java, né? Enquanto em Clojure você consegue fazer essas coisas. E por que isso é importante, né? Por que é importante a gente pensar nisso agora? Porque agora, pelo menos você tem uma dica de que esse jeito de pensar, né, em programação de estruturada não é o único jeito que se tem, né? Também tem esse outro jeito que é funcional. E agora talvez não seja tão claro, né, o quanto isso muda, mas quando você começa a experimentar mais, você percebe que é um outro jeito de cortar problemas que existem. Você consegue. É como se fosse uma espada através com a qual você vai pegar um problema e dividir ele em mais partes. Só que você divide de um jeito X e um jeito Y. E tem problemas que funcionam mais em funcional, tem problemas que fazem mais sentido em linguagem orientada a objeto. E é importante você ter essas ferramentas a mais. Pelo menos, ao mínimo, você vai conseguir, por exemplo, usar a Java String API de um jeito mais eficiente. Você vai olhar para pelo menos e falar, nossa, essa coisa eu fiz aqui, modelei tudo em objetos, mas essa coisa aqui que esse objeto está fazendo faz muito sentido ser funcional. E aí você vai começar a pensar desse outro jeito, a cortar o problema dessa outra forma. Então, depois disso, vamos para processar listas, né? Por que processar listas? Porque Lisp é um acrônimo para List Processor. Esse é um jeito diferente de escrever, né? O Conrad já explicou que esse é o curso para quem não tem medo de parênteses, então a gente tem muitos parênteses. Ele tem uma notação prefixada, que significa que a gente vai primeiro ter a função sempre e depois os parâmetros dela. Mas esse é um negócio muito antigo, né? O Lisp é muito antigo, ele vem de 1958 e é considerada a segunda linguagem mais antiga utilizada, sendo que o Fortran é a mais antiga de todas. Dito isso, vamos para Clojure. Primeiro o básico. Bastante coisa para um básico, né? Então, o nome List Processor, ele se aplica muito ao Lisp, o Clojure, né? Eu vou começar a falar Clojure agora, para não confundir vocês mais. Então, ele é apropriado porque tudo é ou símbolo ou uma lista. E uma lista, ela vai ser lida como uma função. Então, ele se encaixa no paradigma funcional, né? Ou alguma coisa vai ser algum símbolo, ou uma lista. E se você consegue interpretar como uma função, essa lista aqui, na verdade, é uma função. Se ela não for uma função, ela vai ser um símbolo também. E é isso. Esse é o grosso de Lisp, né? Você não precisa ser mais nada. Esse é o grosso de Clojure. Para explicar, eu estou chamando de símbolo, porque em Clojure a gente tem uma propriedade que chama imutabilidade por default, que seria basicamente declarar uma variável em Java como final. Ou seja, ele não muda, né? Você declara o símbolo, ele sempre vai ser assim, a menos que você declare que ele possa ser modificado. Então, a gente chama eles de símbolo e não de variáveis, porque eles não variam, né? Eles são símbolos, portanto. Um símbolo e variável a gente pode usar de forma trocar um pelo outro, mas vamos chamar de símbolo. É o nome adequado para Clojure. Então, a gente tem símbolos e listas. E a lista, a menos que a gente fale que ela deve ser interpretada como uma lista, ela vai ser interpretada como uma função. Uma lista é sempre alguma coisa que está entre parênteses. Então,
Aqui tem uma lista de 1, 2, 3. Aqui a gente tem uma outra lista, né? Então, essa lista aqui, ela mostra uma soma de 1 e 2 pra gente. Aqui, como eu disse, né? Se você não falar que uma lista deve ser lida como uma lista, ela vai ser lida como a execução de uma função. E a gente tem a função mais, que é o primeiro parâmetro da lista, e depois são os parâmetros da função. Então, sempre que você ler uma função em Clojure, se você ler uma lista em Clojure, o primeiro item da lista é a função, e os próximos são os parâmetros dessa função. A gente está somando 1 e 2 aqui. Deveria dar 3. Dá 3, no caso. Aparentemente o Clojure sabe somar. Muito bom. Então, é uma lista. Depois de... Aqui a gente fez uma soma, né? Então, seria... Recebeu 1 mais 2 colocando numa variável. Aqui a gente nem precisa colocar numa variável, porque isso aqui é uma expressão que possui algum valor. O valor dessa expressão é 3. Em Java a gente não faz isso aqui do nada, né? A gente precisa colocar em algum lugar essa expressão, por exemplo. Vamos fazer essa mesma coisa. Então, agora vamos atribuir, né, um valor a um símbolo, a uma variável. A gente faz dessa forma aqui. Observe que a gente tem também uma lista aqui. Ela também tem 3 itens. Agora tem um def, que é uma função para definir um símbolo e colocar um valor nele. Fruta, que é o nome do valor. E a string banana, que é o valor que você atribui da fruta. E é a mesma estrutura, né? A soma e a definição de um símbolo, que são atividades aparentemente muito diferentes, elas usam a mesma estrutura para existirem. Então, a gente tem def, fruta, banana, e a gente tem mais 1, 2. Os dois são listas. Eu provo que isso aqui está acontecendo. A gente está aqui. Fruta deveria ter o valor banana. A gente pode avaliar esse código. Temos aqui. Esse é o resultado da execução dessa função. Então, essa expressão avalia para isso aqui, que é onde está esse símbolo, barra fruta, o nome do símbolo. E o valor disso é banana. Então, aqui a gente definiu que fruta será um símbolo cujo valor é string banana. Usando as mesmas estruturas para somar. E essa é a parte muito interessante. Você, apenas sabendo que com uma lista você tem como executar funções, e todas as funções são dadas dessa forma, você já sabe a ideia por trás de Clojure. É basicamente isso que você precisa aprender. Por isso que a gente considera essa sintaxe, por isso que a gente considera Clojure uma linguagem mais fácil que outras linguagens. Porque tem menos coisas para você aprender. A sintaxe é reduzida, se comparado, por exemplo, a um Java. Tem menos conceitos, menos coisas para se aprender mesmo. Então, como a gente está falando de programação funcional, a gente não pode deixar de falar de funções. A gente define um símbolo. Para definir uma função, a gente faz dessa forma. Então, fn. Observa aqui que a gente também tem uma lista, né? Ela tem uma lista cujo primeiro item é fn. O segundo item é um negócio que parece uma lista. Eu já falo, isso aqui é um array. Então, se com parênteses você define uma lista com colchetes, você define um array. Esse array tem um item, que é nome. Esse cara aqui serão os parâmetros da nossa função fn. E depois a gente tem mais uma lista. E aqui, na verdade, você pode ter mais algumas listas. Mas o último cara será o retorno dessa função. E aqui tem uma outra função, né, que é a str, que recebe 2 parâmetros. Um string e nome, que é o parâmetro que recebeu essa função. Então, essa função que recebe o parâmetro nome. E ela junta esse cara com olá, o nome. Aqui a gente pega essa definição de função. É a mesma coisa que está escrito ali em cima. Então isso aqui é uma função, né? Isso aqui retorna uma função para a gente. Com essa função, a gente passa a string liberty tech, que devia dar oi pra gente, portanto. A gente for ver. É isso mesmo. Observe aqui, a gente definiu uma função, mas ele não fez nada, né? A gente só falou, ó, isso aqui a gente sabe que vira uma função, mas a gente não fez nada com ela. Aqui a gente executou essa função.
A gente definiu ela de novo, a gente não colocou ela em nenhum lugar, a gente salvou ela, né? A gente pegou ela, colocou no começo de uma lista e passou um parâmetro para ela. E a gente recebeu Olá Liberty Tech, que é o valor desse cara aqui. A gente pode associar uma função a um símbolo, né? Porque a gente define funções, a gente quer usar ele várias vezes depois sem ter que escrever ela inteira. Assim como se faz em coisas de programação. A gente já sabe como define um símbolo, a gente coloca o def. Então, def, olá fulano, função, a mesma definição que está aqui em cima. E a gente pode chamar ela através desse símbolo agora. Como que a gente chama ela? Coloca ela como o primeiro item de uma lista e passa a string que você quer para outra. A gente for ver isso aqui. A gente definiu agora. Agora ela tem um nome. Ela tem esse nome esquisito aqui porque ela não tinha nome. A gente definiu ela com o nome. E, no fim das contas, ela realmente faz Olá Word pra gente. Mas a gente não faz isso em Clojure geralmente. A gente não usa def e coloca fn, né? A gente tem uma forma mais bonita de fazer isso, que é o defen. Então, a gente tem esse defen, olá fulano, que é o nome que a gente deu. Passa o array de parâmetros dessa função. E a outra função que tem a string olá e o nome. Então, executando isso, mesma coisa. Esse aqui é um cara especial, que é uma keyword. E ele é utilizado em mapas, geralmente, né? Então, mapas, o HashMap, por exemplo. A gente tem geralmente isso aqui como chave porque ele dá algumas facilidades, né, no Clojure. Ele é utilizado nesse caso como exemplo porque o str, ele chama o toString do objeto, né? Se o objeto for um string, vai ser o conteúdo dela. Se não for uma string, ele vai chamar o toString desse objeto. Lembremos que o Clojure está em cima da JVM, então as coisas de Java funcionam do jeito que se espera nela. O defen de uma função, ele não retorna um valor que você usa, né? Você apenas escreveu aquele cara. Bom, a gente falou até agora de coisas dentro do código, né? A gente sabe que o código pode viver sozinho. Eu consigo executar código Clojure sem estar associado a um objeto, né? Então, a gente mostrou que cidadãos de primeira classe são tanto funções quanto valores. Mas a gente não bota tudo dentro de um arquivo só. A gente define alguns arquivos. E esses arquivos a gente geralmente separa eles em namespaces, né? Cada arquivo sendo um namespace. Vamos falar desses caras agora. Assim, a gente teria um arquivo, seria um namespace. A gente define aqui ns, e observem que também é a mesma estrutura que foi mostrada até agora. É uma lista, a gente tem a função, a gente tem outros itens da lista que seriam os parâmetros dessa função. Namespace, ele pode ser organizado em arquivos, e aí ficaria, por exemplo, dessa forma, meu nome espaço ponto meu nome espaço. Tem um detalhe que, se você colocar kebab case aqui, ele tem que ser com underscore no nome do arquivo. E aí todos esses caras seriam cada uma das pastas, né? Meu, barra, nome, barra, espaço, barra, meu nome, espaço. Então, aqui seriam os pacotes, exemplo do Java, parecido com Java. E aqui seria a classe, né? Digamos, fazendo uma analogia. Mas ele segue a mesma estrutura, né? Então, a gente passa aqui o nome do namespace e mais uma lista, que seria o próximo parâmetro dele, e que é um importzinho. Executando esse cara, a gente vai ver que essa string é realmente blank, né? Eu importei aqui um cara simples, que é o Clojure string, e eu nomeei esse pacote como str para facilitar a vida de usar ele no dia a dia, né? Então, str/blank, esse cara é vazio mesmo. Aqui. True, ele é mesmo. Isso aqui retorna true, né? Também é uma variação de uma função. Então, mostrei todas essas coisas, né? A gente definiu funções, a gente definiu símbolos / variáveis, a gente executou somas, a gente definiu namespaces e classes, e todos eles seguem essa mesma estrutura. É uma lista
fazendo alguma coisa, chamando uma função. E, mais uma vez, essa é a mágica do Clojure, né? Por isso que o Clojure é considerado fácil. Porque tem poucas coisas para você aprender. Então, em cima dessas poucas coisas, esses poucos conceitos, você tem uma linguagem de programação completa. E isso é tão legal, isso é bem legal. E agora eu vou mostrar uns exercícios para vocês, a gente vai brincar com algumas coisas para ver um pouco mais em ação isso, né? Então, pratiquemos um pouco de Clojure. Primeiro, somar números de 1 a 10. É bem básico, mas é para ver como funciona isso, né? E algumas coisas que a sintaxe prefixada nos oferece. Só para... Bom, antes de entrar nos exercícios, o que eu estou usando aqui é um jeito de apresentar, escrever texto e código chamado org-mode, que é próprio do Emacs. Então, eu estou mostrando aqui texto para vocês e executando código live. Se vocês quiserem uma apresentação sobre isso, a gente pode fazer também. Comenta lá com a gente no YouTube, no Telegram, no Discord. E a gente pode montar isso aí também. Mas basicamente é um jeito de organizar a apresentação e código e texto. E a gente consegue executar algumas coisas também, né? Para reproduzir os exercícios, você não precisa disso. Você só precisa ter o seu setup de Clojure pronto. Abrir algum arquivo e escrever as coisas que a gente vai ver aqui. Para ver isso melhor, vou mostrar aqui. Arquivo.j. A gente tem um arquivinho. Então, para vocês. Mais. Aqui é um arquivo. Aqui é qualquer arquivo Clojure. Se você arquivo.clj Clojure, você vai conseguir fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Se a gente ver aqui, executei. Então, eu consigo ver o valor das coisas, né? Essa é uma expressão que tem um valor. Aqui tem outro. Então, fica tranquilo. Você não precisa ter essa mesma coisa que eu tenho aqui. Só precisa ter um setup de Clojure feito. Para ver o valor de uma expressão estando no meio dela, então você tem que estar no meio dela aqui dentro, é Ctrl CVL. E ele vai executar para você. Então, vamos para os exercícios. Né? Primeiro, tomar os números de 1 a 10 no Clojure. É meio bobo, mas é só para a gente ver algumas características que a notação prefixada dá pra gente, né? Por ser assim. Por que eu tô falando prefixada, né? Porque, por exemplo, se a gente for somar todos os números em Java, a gente vai ter isso aqui, ó. 1 mais 2, 3 mais 4, mais 5, por aí vai. Se a gente for fazer isso em Clojure, a gente tem a soma, ela é uma função que pode receber N parâmetros, né? Por quê? Porque se você vai somar tudo, você não precisa falar que o 1 vai ser com 2, que vai ser mais com 3. Você só vai falar soma e tudo que você quer. Então ficaria assim. Mais 1, 2. Vocês já viram, né? Só que aí 3, 4, 5, 6, 7, 78. 7, 8, 9, 10. E se a gente ver o valor disso aqui? 55. Passando na calculadora, não sei de cabeça. Mas deve ser isso aí mesmo. Então, observe que tem uma economia clara de expressão aqui. A gente tem a função e os N parâmetros dela. Isso aqui em Java é uma instrução, né? Não é uma função, é uma outra coisa. Quando você chama uma função ou método em Java, né? Você pega objeto.método params do objeto do método. Oh, meu Deus do céu. E aqui você executa o método, né? Então, isso é uma coisa, isso é outra. Em Clojure, isso aqui é tudo a mesma coisa. Isso aqui é uma função e tudo é uma função. Então, é mais simples, portanto. Aqui, então, só os números de 1 a 10. Próximo. Função que recebe dois valores e retorna um vetor. Cria uma função que recebe dois valores. Ele vai ter uma função. A gente lembra do fn, né? Vai receber dois valores e retornar um vetor. Vocês lembram do vetor, né? O vetor que, ao invés de ser assim, o array, né? Ele é assim. Retorna um vetor com eles na ordem inversa que eles foram recebidos. Então vamos lá. A gente quer uma função. A gente sabe que a gente tem lá fn. Aqui a gente vai declarar uma função. Ele tem que receber dois valores.
O próximo parâmetro de fn é o array, o vetor de parâmetros. Então, temos ele aqui. Dois valores. Então, val1 e val2. Estamos recebendo dois valores. Ele tem que retornar um vetor com eles na ordem inversa que eles foram recebidos. Então, a gente está recebendo val1 e val2 nessa ordem, 1 e 2. E tem que inverter. E tem que retornar um vetor também. Lembrem que a última coisa numa função que a gente colocar na definição de função vai ser o retorno dela. Então, posso colocar aqui coisa 1, coisa 2, coisa 3. E a só 3 vai retornar. Isso aqui seriam coisas que ele vai fazer. A coisa que a gente quer fazer é muito simples, né? A gente só quer retornar um vetor. Então, a gente já sabe como que faz o vetor. Ele está aqui em cima, né? É a mesma coisa. Só que é inverso. Val 2, val 1. Então, supostamente essa aqui é a nossa função. Para testar isso em Clojure, é muito simples. A gente só precisa executar ela com os valores, né? Então, escrito isso, a gente vai pegar ele e passar alguns valores. Por exemplo, 1 e 2. Se eu executar isso aqui, ele devia retornar para mim 2 e 1. Vamos ver se acontece isso. Retornou? 2, 1. Vamos colocar ele num def, para ser mais simples, né? Def ex, chama de isso. Então, vou tirar 1 e 2, porque aqui é a chamada. Então, eu tenho aqui a função ex, função fn, cujo símbolo eu coloquei ex. Se eu executar ex com 4 e 2, ele vai retornar para mim 2 e 4. Funciona? Então, observe que é sempre a mesma estrutura, né? A gente define listas e listas e listas, né? Tem a forma reduzida disso aqui, que é o define. Então, ao invés de ser define ex, etc, etc, a gente coloca define ex, o array de parâmetros e a execução. Essa aqui deve ser a mesma coisa. Vou mudar os números para ser, né? 10 e 90. E ele inverte, bem como a gente quis. Então, sempre a mesma estrutura. Uma lista e os símbolos. Uma lista executando função. O próximo, esse aqui, vai ter mais coisas, porque agora a gente vai mostrar mapas, que é uma outra coisa própria do Clojure. E é peculiar nele, né? A gente tem uma explicação a mais para fazer. O mapa, vamos pensar assim no hash map ou na estrutura de um JSON, né? Ele pode ter ele pode ter chaves de coisas diferentes. As chaves em JSON elas sempre são strings, mas em Java, por exemplo, você pode ter chaves sempre de algum tipo. A questão é que ele pode ter chaves de vários tipos e valores de vários tipos. Você não tem que definir nada disso. Prefere-se que use as keywords, que a gente mostrou, que começa com 2 pontos, porque ele te dá algumas facilidades e algumas coisas que fica mais fácil com isso. Então, vamos usar isso a rigor, né? Então, hoje a gente declara o mapa assim. Ao invés de parênteses ou colchetes, a gente usa chaves. Então, quando a gente faz isso, a gente sabe que vai ser um mapa. Tanto que, se a gente fizer de outro jeito, ele vai dar. Se a gente colocar um número ímpar de coisas dentro desse mapa, dessa estrutura, ele vai dar erro. Aqui tem fruta, banana, animal, macaco. Se a gente rodar isso aqui, esse aqui é o nosso mapa. Fruta, banana, animal, macaco. Ele exibe dessa forma por causa do org mode. Mas se a gente rodar isso aqui, só tem uma chave e não tem um valor associado a ela, né? Então, devia dar erro. No caso, tem um runtime exception. Isso aqui devia ter algum valor, né? Tá. Banana. Consegue executar. Fruta, banana. A gente usa keyword porque ela é mais apropriada para isso. Ela foi feita para ser uma chave de um mapa, mas necessário. A gente pode usar qualquer coisa que a gente quiser como chave. Isso aqui também funciona como um mapa, né? Então a gente tem as chaves indicando que isso aqui será um mapa. A gente tem a keyword, a chave banana, e o valor associado a ela é macaco. Se a gente rodar,
coisa, a gente tem aqui uma. Para acessar o valor associado dentro de uma chave, a gente pode usar aquela mesma chave como como uma função. Então, a gente passa ela como o primeiro item de uma lista e o mapa como valor. Então, a gente definiu aqui esse meu mapa com a keyword fruta associada ao valor banana. E aqui é uma string animal, que será uma keyword, né? Porque é sempre chave-valor, chave-valor. Então, chave, fruta, valor banana, chave animal, em string, a string com o valor macaco. Então, se a gente pegar, usar a keyword, a chave que a gente quis como função, chamar e usar o primeiro parâmetro como mapa que a gente definiu, esse def meu mapa, a gente deveria obter banana. A gente não pode fazer essa mesma coisa com string, porque a string ela não tem as propriedades que a chave keyword tem, né? Que é sempre que a gente coloca 2 pontos. A gente tem que usar uma outra função que vai falar, olha, eu tô te dando um mapa e essa chave. Pega pra mim essa chave aqui no mapa, por favor. É o get. Isso, observe que é uma coisa, a gente tá pegando o valor de um mapa, a gente tem uma função chamada get, que recebe um mapa e uma chave. No caso é uma string, mas poderia, por exemplo, ser um número também. Se a gente executar isso aqui, a gente definiu o mapa aqui. Primeiro, 2 pontos fruta, meu mapa. Esse mapa retornou banana para a chave fruta. Certo, é o que a gente queria. Depois a gente deu get, meu mapa, o mapa que a gente definiu, e a chave animal string. A chave animal string está associada ao macaco. É isso mesmo? Funcionou. Mesma estrutura, usamos as mesmas coisas. Agora a gente quer criar uma função para calcular a área de um retângulo ou de um triângulo, dependendo do que for passado como parâmetro. A gente vai definir isso usando as coisas que já tem aqui. Então a gente tem um contratinho aqui, digamos, uma funçãozinha, um shape area. A gente vai passar qual que é a forma do shape, height e width. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente tem um mapa, tem 2 chaves, as strings aqui fill here, né, que é onde a gente vai modificar. Essas chaves, elas... Bom, a gente não vai modificar isso, o que a gente tem que modificar é esse fill here, né? Negócio que a gente precisa pegar criar funções para definir as áreas dessas formas, né? Quadrado e triângulo. Então, primeiro a gente quer definir a área de um quadrado. Mas vamos entender primeiro como que a gente vai fazer isso, né? O que está rolando aqui? A gente tem uma função aqui, então vamos olhar essa lista mais interna, né? Eu estou passando esse shape, ele está sendo passado como o primeiro parâmetro de uma lista, o primeiro item da lista, ou seja, a gente vai executar ele como uma função. E a gente está passando esse mapa. Então ele vai pegar um desses caras desse mapa. Então, ou square ou triangle. Então aqui só pode entrar square ou triangle. Né? A gente tem que combinar isso. Pegando um desses caras, ele vai fazer alguma coisa. No caso aqui, ele vai pegar a string, né? E aí, então, isso aqui, no fim das contas, agora é retornar uma string. Uma string, se a gente rodar uma string como primeiro item, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, string. Para comentar uma lista, você pode colocar hashtag underscore. Essa lista toda comentada. Como começa ali a lista, até o final. Então, isso aqui comenta essa lista em específico. Então, listas atrás ou na frente dela não seriam comentadas. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Naquela primeira parte, né? Fill, here, height. Vamos inventar uma height width. 10, 10. Essa aqui tá acontecendo aqui agora, né? O que roda isso aqui? Erro. Class cache exception. Runtime exception. Por quê? Porque esse cara, ele não é uma função. Uma string fill here não é uma função. Então você não consegue passar uma coisa nele e obter algum resultado. Isso aqui não é uma função. Então ele dá erro. O que a gente tem que fazer, portanto, é transformar esse fill here em funções. Então vamos lá.
Primeiro, a área do quadrado. A área do quadrado, ela é simples, né? Então, N, função, a gente quer um comportamento, a gente quer uma coisa que vai fazer algo. Vamos chamar de H, W, da altura. Na verdade, não é square, é rectangle. Um quadrado é um caso especial de um retângulo. E a gente vai multiplicar essas duas coisas, né? Se a soma é isso aqui, a multiplicação é isso aqui. É isso. A gente tem aqui a nossa primeira função. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos chamar shape area. Rectangle. Pera aí. Shape area, função que a gente quer. O que a gente quer calcular? Um retângulo. Rectangle. Vamos passar 10. 10. É um quadrado. Mas um quadrado, no caso especial, de um retângulo. Isso aqui deveria funcionar, né? Ver se funciona. E ele funciona. Um retângulo. E aí, ele chamou essa função. E olha que legal. A gente associou. A gente fez um mapa. E tem como chave as keywords. Uma chave. A gente tem um jeito de achar isso rápido. E como valor, uma função. Então a gente tem um jeito de associar dados e comportamento e encontrar esses caras, né? Você não tem esse tipo de flexibilidade em outras linguagens. E essa é uma das coisas muito legais de linguagens funcionais, né? E em Lisp especial. Que código e dados, eles são intercambiáveis, né? O que é um código? É só um dado que você chama ele para fazer alguma coisa. E aqui é considerado um dado também. Ele está guardado numa estrutura de dados, que é um mapa. Para chamar ele, basta você encontrar ele no seu mapa e passar as funções através da estrutura de lista. Então, é bem... Essa para mim é uma das coisas mais legais. Eu acho isso mágico, assim. Isso aqui não devia funcionar porque ele vai retornar essa string fill here aqui, que é um dado, e realmente é um dado, não é só não é um código. Não é um código, instrução que é dado. Isso aqui devia dar erro. Dá mesmo. Então vamos calcular a área do triângulo aqui. Não é muito diferente isso aqui. É um pouco, mas... Isso é base altura. Na verdade é base, né? Agora me enganei porque eu coloquei height width. Mas vamos considerar que isso aqui é base. E aí a gente faz base vezes altura. A gente tem base, altura. E a gente vai dividir tudo por 2. Dividir por 2. Então, tem... Vamos fazer essa mesma coisa. Tem a base 10, altura 10, dividido por 2. Vai dar 50 isso aqui, né? A gente vai rodar. Ah, é ao contrário. Peraí. O código está errado, na verdade. Assim. Tinha um parêntese faltante ali. O parêntese tem que estar no lugar certo, né? Senão não vai funcionar mesmo. Ele retornou 2 ali porque, como o parêntese estava aqui, o 2 era o último cara dessa função aqui que a gente definiu. Então ele dava erro. Então, vamos lá de novo. Agora sim, deu 50, né? Então 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2 dá 50. Então a gente fez aqui a nossa função que consegue pegar dois valores e calcular a área de algum retângulo ou de um triângulo. A gente tem que avisar ele, claro, isso aqui poderia ser melhorado, mas o ponto que eu queria mostrar é que a gente consegue associar comportamento como se ele fosse dados, né? E essa é uma das mágicas que, inclusive, o Conrad fala na nossa apresentação de motivação. Por que é legal, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem dificuldade com alguma configuração, com alguns exercícios, se vocês quiserem aprender mais, se vocês tiverem
coisas novas que vocês queiram aprender, o que vocês se interessarem, fala com a gente. Eu sou o Gustavo Kishima e é isso aí. A gente tem as referências aqui de alguns textos. O primeiro manual de Lisp, que é de 1958, 1958 isso mesmo. O Rational do Clojure Language e um artigo do Uncle Bob chamado iClojure. A gente manda tudo isso para vocês depois. E é isso aí. Muito obrigado.